Olá pessoal, a gente está aqui para falar sobre transtornos alimentares. Hoje a gente está aqui com o Luiz Henrique, psicólogo. Tudo bem, gente? É um prazer o convite. O que é um transtorno alimentar? Então, de acordo com o DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico, o transtorno alimentar ele é uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento alimentar. Por que é importante essa palavra persistente? Porque quando a gente vai fechar um diagnóstico de um transtorno alimentar, tem que ter essa incidência de um longo prazo. A gente não pode diagnosticar apenas com um episódio, por exemplo, onde a pessoa apresentou sinais e sintomas de um transtorno alimentar. E justamente essas perturbações persistentes, elas resultam num comportamento desajustado no sentido alimentar, ou no comportamento alimentar da pessoa. E os transtornos alimentares mais comuns, a gente pode citar a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar. Sim. Olá, meu nome é Cláudio Soares, psicólogo, CRB 151490, pós-graduado, especialista em avaliação psicológica. Vou tentar aqui ajudar a minha amiga Luana, que me enviou aqui algumas perguntas relacionadas aos transtornos alimentares. A segunda pergunta, eu estou aqui com as perguntas na mão, tá? Eu estou lendo aqui as perguntas. A segunda pergunta é: quais são os principais sinais de um transtorno alimentar? Quais são os principais sinais de um transtorno alimentar? Vários são os sinais, que a pessoa pode emitir quando ela está entrando por esse caminho, por esse rumo do transtorno, Mas um dos principais sinais é o isolamento social, é a perca de peso, constante, gradativamente a pessoa vai tendo perca de peso, as preocupações excessivas com a imagem corporal, A pessoa começa a ter restrições alimentares, a pessoa começa a evitar alguns eventos, principalmente eventos de família, eventos assim relacionados a festas, a essas situações. Então, são alguns sinais que a gente precisa ter um cuidado muito grande, com tudo isso. E quem mais sofre com esses distúrbios? Então, apesar dele ocorrer em todos os tipos de gêneros e em todas as faixas etárias, ele é muito mais comum da faixa etária da adolescência e do gênero feminino. A próxima pergunta aqui é: qual é a relação da psicologia com os transtornos alimentares? Qual é a relação da psicologia com os transtornos alimentares? Bom, muito bem. Sabendo que os transtornos alimentares existem fatores biológicos, socioculturais e psicológicos, aí que entra a relação da psicologia com esses transtornos. Por quê? Porque a psicologia ela é também uma das áreas fundamentais no tratamento dos transtornos alimentares, porque o trabalho, ou seja, o tratamento, ele é necessário um trabalho multidisciplinar, ou seja, tanto a psicologia como a área de nutrição, a psiquiatria precisam estar envolvidas no tratamento dos transtornos alimentares, E a psicologia ela entra nessa área, nas questões emocionais, nas questões comportamentais, Então aí que nós vemos a relação da psicologia com esses transtornos, e a psicologia ela é de fundamental importância para essas questões. Certo. E como que a psicologia pode ajudar? Então, através do meio da psicoterapia, a gente recebe muitos pacientes com essa queixa, mas também no meio de intervenção de internação, por exemplo. E a psicologia, nos transtornos alimentares, a gente trabalha numa questão multidisciplinar, porque o transtorno alimentar ele afeta não só o lado emocional e psicológico da pessoa, mas também o bem-estar físico da pessoa, Então é importante que a gente trabalhe, por exemplo, com profissionais de nutrição, com profissionais da psiquiatria, que vão olhar
para alguns pontos que talvez a gente não tenha instrumentos necessários para estar trabalhando, como por exemplo a questão de medicação e dieta. Certo. Aqui tem uma pergunta boa, né? Que a Luana perguntou. Como abordar essa temática com uma pessoa com anorexia nervosa ou outro transtorno quando ela se recusa a acreditar, admitir que tenha a doença? Boa pergunta essa, né? Boa pergunta. É necessário cautela. A minha resposta é essa. É necessário cautela. Por quê? Primeiro porque a pessoa com anorexia, ele tem uma visão diferente de si mesma e do mundo, né? Então a visão dela não é a visão da pessoa que está procurando ajudá-la. Então é uma visão diferente, né? E outro cuidado que a gente precisa ter é que também essa questão da anorexia, ela pode também ter, por baixo de tudo isso, um trauma, pode ter se originado de um trauma, então é necessário cuidado. Ok. O próximo passo dentro dessa questão é que a pessoa que pretende fazer com que essa pessoa aceite ou acredite que ele tem um transtorno, a pessoa que vai estar próxima, ela precisa conhecer, ela precisa saber, ela precisa procurar informações confiáveis sobre a anorexia. Está preparado para as negativas do paciente ou da pessoa, está preparado para receber as negativas, né? Esperar o melhor momento para poder ter essa conversa, né? Porque não pode ser abordado de qualquer forma, de forma alguma, né? Precisa ser honesto com a pessoa e demonstrar a preocupação que você está tendo por ela, né? E em todos os casos você questioná-las, né? Como que você pode ajudá-la, né? Então, perceba que é necessário que a gente tenha um conhecimento, é necessário que a gente saiba um pouco sobre o transtorno para poder abordá-lo. Uma psicoeducação, talvez, no caso, fazer com que a pessoa entenda qual que é o problema dela, né? E se colocar à disposição para saber como que você pode ajudá-la, né? Então isso é fundamental. E como posso evitar que um amigo possa desenvolver esse transtorno alimentar? Então, é muito delicado nesse sentido, porque infelizmente a gente não tem esse poder de evitação, né, de que uma pessoa desenvolva qualquer tipo de transtorno. Mas o mais primordial nas nossas relações sociais, enquanto amigos e familiares, é a gente se mostrar a dispor daquela pessoa, a mostrar de que a gente está ali para ajudar aquela pessoa. Então, a gente sempre ficar de olho nos comportamentos sociais da pessoa, como, por exemplo, uma pessoa que não ingeriu alimentos e você está com o dia inteiro com aquela pessoa e naquele longo período de tempo ela não ingeriu nenhum tipo de alimento. Então, é necessário que a gente já tenha um olhar de cuidado para aquilo. Por que aquilo está acontecendo, né? Qual é a relação da alimentação no contexto da pessoa, naquele atual momento de vida dela? Então, é um jogo de cintura muito importante que a gente tem que ter, nesse sentido de nos mostrarmos presentes para aquela pessoa. A questão aqui, quais são as consequências clínicas e emocionais a longo prazo decorrentes de transtornos alimentares? Quais são as consequências? Bem, as consequências oriundas desse transtorno são muitas, né? Desde alterações metabólicas, a pessoa pode também ter um quadro agravante de anemia, alterações ósseas, problema na pele, problemas cardíacos, confusão mental. Vai acontecer também uma alteração no humor, né? Alterações constantes no humor dessa pessoa e provavelmente terão aí as chamadas comorbidades, né?
depressão, ansiedade. A pessoa pode até ser acometida também por transtorno borderline e outros, né? Então, as consequências são graves e são muitas a longo prazo. E é por isso que é um transtorno que demanda muito cuidado e uma atenção especial. E como lidar com esse transtorno, Luiz? Então, é um transtorno muito delicado, né? Porque, igual a gente já conversou, tem toda uma questão de aceitação por parte da pessoa daquele transtorno, de que ela possui aquele transtorno. Mas a gente sempre pensar que esse possuir não é no sentido de que a pessoa ela é um singelo número de CID. Por exemplo, você é anorexia e ponto final, acabou. A gente tem que olhar para aquele indivíduo como algo muito além do que apenas um número de CID ou como um transtorno nesse sentido. A gente olhar para aquela pessoa como um indivíduo que possui fragilidades, sim, que precisam ser melhoradas, mas que também possui potencialidades. Então é um manejo clínico e social muito delicado nesse sentido. A gente sempre reforçar, por exemplo, as qualidades que aquela pessoa possui, mostrar, por exemplo, que aqueles comportamentos que ela está tendo em relação à alimentação não são tão saudáveis, sabe? Analisando aqui, né, a última pergunta é: o que devo fazer se perceber sinais de transtorno alimentar em um amigo parente? O que devo fazer se perceber sinais de transtorno alimentar em um amigo ou parente? O que devo fazer? O que devo fazer? Muito bem. Bom, praticamente já está bem claro, né, o que é que a pessoa precisa fazer, né? Mas, assim, eu coloco essa pergunta como se fosse para mim, né? O que fazer? Primeiramente, existem duas possibilidades. Ou a gente lida diretamente com o problema, ou não. Para lidar diretamente com o problema, um amigo ou um parente que eu percebo que está sendo acometido por esse transtorno, lidar diretamente eu preciso saber, eu preciso conhecer. E daí então começar a tomar ter algumas atitudes para poder ajudá-los. Agora, se eu não sei lidar diretamente com essa situação, o que é que eu preciso? Eu preciso então encaminhar essa pessoa. Eu preciso procurar uma unidade básica de saúde, tá? Procurar conversar, explicar o que é que está acontecendo, o que é que eu estou percebendo nesse amigo, nesse parente, e através dessa unidade básica de saúde, então, buscar ajuda para esse amigo ou para esse parente. Então, não tem outra forma. Se eu sei lidar diretamente, eu vou lidar diretamente, eu vou tentar ajudar a pessoa. Se eu não sei lidar diretamente, eu vou buscar alguém que possa me ajudar e que possa ajudar essa pessoa também. Ok? Luana, bem simplesinho, bem direto, tá? Bem simples. Não sou especialista, né, nesses transtornos, mas a pouca experiênciazinha que a gente tem, tá? Eu acho que deu para responder as suas questões, ok? Forte abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Que para o problema dela existe sim uma solução. E que talvez essa solução ela não nasça do dia para a noite. Ele é um trajeto muito longo a ser caminhado, mas de que ele precisa ser caminhado. E quanto antes a gente identificar esses sinais e sintomas da pessoa, mais fácil é essa questão de cura, né? A gente pode falar assim, de um transtorno alimentar. Não, certo então, Luiz. Muito obrigada pela participação.